Giro de notícias. Giro de notícias. As principais informações do Brasil e do mundo. Mesmo sendo uma quantidade pequena, liberar o consumo da maconha pode agravar problemas de segurança e saúde públicas. A opinião é do advogado e professor de Direito Penal e Processo Penal, Elias Miller. Como especialista na área, ele acredita que a substância é um dos caminhos que levam ao tráfico no Brasil e no mundo, pois entende que uma das principais fontes de renda do crime organizado é o tráfico de drogas. O tráfico de droga, o crime organizado se utiliza disso como mãe de todos os outros crimes. Pelo tráfico, nós temos crime organizado, lavagem de dinheiro, homicídios. Então, inúmeros outros crimes são apêndice ou anexo do tráfico. Portanto, essa medida vai fortalecer o crime organizado e o tráfico, que está se tomando conta do país, como o próprio PCC, Primeiro Comando da Capital, que é o crime organizado que mais cresce no mundo e arrecada por ano 1 bilhão só no Brasil. O plenário do Supremo Tribunal Federal descriminalizou o porte de maconha para consumo pessoal. Por maioria, o colegiado definiu que será considerado usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou 6 plantas fêmeas, que são aquelas que dão origem às flores com um princípio ativo responsável pelo efeito alucinógeno da droga. Ao analisar o cenário não apenas pela questão da segurança pública e do tráfico de drogas, o médico psiquiatra Luan Diego Marques entende que a liberação dessa substância pode ser prejudicial para a saúde de quem consome. A maconha é uma substância hoje, sim, que ela gera dependência. Antigamente era sinalizado que a maconha não gerava dependência, mas hoje os estudos apontam, sim, que ela apresenta sintomas que envolvem dependência, como tolerância, o indivíduo acaba necessitando de doses maiores para ter o mesmo efeito, prejuízo social, acadêmico, profissional, porque a maconha, como ela atrapalha aspectos cognitivos, então a atenção desse indivíduo fica afetada, a concentração e as funções de raciocínio podem ficar afetados, então nitidamente isso atrapalha a funcionalidade acadêmica e profissional a partir desse uso crônico. No mesmo dia em que o STF decidiu descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a criação de uma comissão especial para discutir a proposta de emenda à Constituição 45/23, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. A PEC 45/23 é oriunda do Senado e já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados. Se a PEC passar, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas, de acordo com os parlamentares. Reportagem Lívia Azevedo. Na última década, entre 2013 e 2022, a indústria de transformação de alimentos foi a que mais cresceu no país, com o avanço de 3,6 pontos percentuais, saltando de 18,9% em 2013 para 22,5% em 2022. No mesmo período, a indústria automobilística amargou uma queda considerável na fabricação de novos produtos, em 3,4 pontos percentuais, saindo de 11,3% em 2013 para 7,9% em 2022. Os dados são da Pesquisa Industrial Anual Empresa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados nesta quinta-feira, 27. Os números revelam também queda de 8,3% na contratação de mão de obra na indústria nacional entre 2013 e 2022. A fabricação de alimentos também se destacou na geração de emprego. Em 2022, o setor empregou 1,9 milhão de pessoas, 9,3% a mais do que em 2013, que foi de 161,2 mil trabalhadores. O crescimento em 2022 mostra que o pós-pandemia acabou potencializando a indústria alimentícia, uma das poucas que não foi afetada durante o auge da pandemia sanitária do país. Esse crescimento da indústria de fabricação de produtos alimentícios pode ser explicado pela aceleração dos preços dos alimentos, como reflexo do aumento da demanda interna e externa, bem como a poupança forçada feita pelos consumidores, pois tinham restrições para outro tipo de consumo com as medidas sanitárias adotadas pelo governo.
Enquanto a indústria de transformação de alimentos manteve seus níveis de crescimento ano após ano, o mesmo não foi observado na indústria automobilística, principalmente na fabricação de reboques e carrocerias. A mão de obra contratada neste segmento também caiu de forma considerável, atingindo 5,6% dos 8,3 milhões de trabalhadores empregados na indústria em 2022. Em 10 anos, diminuiu o emprego em 15,2%, diminuiu também a remuneração média em cerca de 1,3 salários mínimos nesse período, diminuiu o porte médio das empresas em cerca de 48 pessoas por empresa em média e reduziu também a concentração em cerca de 5,2 pontos percentuais. Conforme a gerente do IBGE, Cíntia Santana, estes resultados da pesquisa estão inseridos em um contexto de recuperação da indústria brasileira, com a retomada do crescimento econômico e o arrefecimento da inflação. Reportagem Valéria Costa. 8 dos 10 municípios brasileiros de médio e grande porte que mais registraram homicídios em 2022 por 100 mil habitantes estão no Nordeste. É o que aponta a edição mais recente do Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Coordenador da pesquisa, Daniel Cerqueira, diz que além de políticas de segurança equivocadas por parte desses estados que privilegiam o confronto com os bandidos, em vez do uso da inteligência policial, o crescimento das facções criminosas e o avanço do narcotráfico pelo interior do país contribuem para o problema. Basicamente, desde 2010, a gente percebe que houve uma multiplicação de pequenas facções criminais locais no Brasil. Então houve um processo de interiorização do crime, puxado por esse processo também. Houve uma mudança importante em relação ao negócio internacional de narcotráfico. No rastro do Plano Colômbia, que é a Radicosta, tem 70% da plantação de coca na Colômbia. Peru e a Bolívia, eles saem como protagonistas dentro desse mercado. E a cocaína produzida na Bolívia, Peru, terminam sendo escoada para o resto do mundo via Brasil, na chamada rota, que sai ali do Alto do Juruá, no Acre, atravessa toda a Amazônia e essa droga chega às capitais nordestinas, onde ela é exportada. Esse processo de controle desse corredor internacional de narcotráfico, elas provocaram muita morte. Até por isso, os assassinatos estão mais concentrados nos municípios do litoral, principalmente nos arredores das regiões metropolitanas, onde os grupos criminosos disputam o controle do mercado de drogas. Policial militar e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, discorda que a predominância das cidades nordestinas no ranking dos municípios com as maiores taxas de homicídios seja causada pela violência policial. O congressista atribui o problema ao que ele chama de benevolência com os criminosos. Fraga diz que a certeza da impunidade explica os índices alarmantes de violência registrados no país, em especial nos municípios do Nordeste. É uma questão óbvia e de matemática. Veja as cidades mais violentas e veja de quem são os governadores. Estados em que há um governador com pulso, a violência é tratada de outra forma. Quando você tem um cara um governador frouxo, que não cuida da população, isso dá no que dá. As 5 cidades de médio e grande porte com as maiores taxas de homicídio do país estão na Bahia. O ranking é encabeçado por Santo Antônio de Jesus, que possui uma taxa de homicídios superior a 94 a cada 100 mil habitantes. Em seguida, vem as cidades de Jequié, Simões Filho, Camaçari e Juazeiro, todas com mais de 70 mortes a cada 100 mil habitantes. Na lista dos 10 municípios mais violentos, de acordo com o levantamento, 7 são baianos. Reportagem Felipe Moura. A sua rádio em qualquer lugar. Clique Rádio Porto Alegre.